Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político. Então vamos aos destaques da semana. A sucessão da presidência na Câmara. Lira anuncia apoio a Hugo Mota. PT, PL e mais 5 partidos fecham com o candidato. Avança no Congresso a segunda parte da reforma tributária. E mais, Lula apresenta a governadores uma proposta para a segurança pública. A Assembleia derruba veto e limpa a pauta do plenário. Estou aqui com o Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto em mais uma jornada, mais uma sexta. Isso aí, Vivian. Olá, Marco. Sempre um prazer estarmos juntos. Então vamos lá. Essa semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou, afinal, o apoio a Hugo Mota para a sucessão dele na casa. A eleição é em fevereiro. Mota já conta com PT, PL, Podemos, PP, PV, PCdoB e, informalmente, União Brasil, além do próprio Partido Republicanos. O ato seguinte de Lira foi retirar da Comissão de Constituição e Justiça o projeto de anistia do 8 de janeiro e criar uma comissão especial para analisar. Uma atitude cercada por negociações com governistas e oposicionistas. É isso, Heitor? Pois é, por que anistia e sucessão foram assuntos que andaram juntos aí nesta semana, né? Porque o projeto da anistia estaria interferindo exatamente nessas negociações em torno aí da eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. Muito se falou na imprensa que o PL estaria colocando como condição de apoio a uma eventual candidatura essa condição de levar adiante essa pauta da anistia aos condenados aí do 8 de janeiro. E o PT, por sua vez, resistindo aí a essa proposta. O projeto da anistia, então, ele saindo da CCJ e indo aí para uma comissão especial, na prática faz essa tramitação do projeto da anistia voltar para estaca zero, tirando, portanto, esse tema do contexto aí da sucessão na Câmara. A gente teve muitos jornalistas, colunistas falando disso essa semana. Eu chamo a atenção aqui de uma coluna da jornalista Camila Bonfim, que ela trouxe alguns bastidores dessa história. Segundo ela, mandar o projeto da anistia para uma comissão especial seria inicialmente um aceno de Lira ao PT para conseguir os votos, os apoios dos petistas à candidatura de Hugo Mota. Mas, antes disso, teria sido negociada essa conduta diretamente com o próprio PL, que ninguém, segundo a jornalista, foi pego de surpresa nessa história. O texto, então, que hoje seria considerado radical, por propor anistia total, né, ele poderia, primeiro, ele teria uma dificuldade de passar no próprio Congresso, especialmente no Senado, e depois encontrar aí dificuldades no Supremo Tribunal Federal. Aí, o que se disse? Que um novo relator desse texto nessa comissão especial pode amenizar o conteúdo desse projeto e, em vez de propor, por exemplo, perdão total aí aos condenados pelos crimes, pode propor benefícios a esses condenados, como, por exemplo, a redução das penas que foram aplicadas. É aquilo, o PL começa pedindo muito, né, tudo que poderia, mas negocia ali, sai com algum ganho. Por exemplo, levar benefícios hoje inacessíveis a esses condenados. Para fechar esse pacotão aqui do Hugo Mota, falando aí do lado petista da negociação, o PT apresentou também as suas condições. Segundo o próprio Arthur Lira, o Partido dos Trabalhadores negociou uma indicação ao Tribunal de Contas da União, o nome do mineiro Odair Cunha, deputado federal, foi inclusive mencionado nesse contexto, e o PT teria negociado também a primeira secretaria da Câmara, que é um cargo estratégico por ser o ordenador de despesas da Câmara. A gente chama aqui de o prefeito da Assembleia. Nós vimos também o deputado federal Rogério Correia, do PT mineiro, postando uma foto com o Hugo Mota, dizendo que o partido estava confirmando ali o apoio a ele sem anistia. Né? Fazia questão de pontuar isso lá. Em meio às tratativas da sucessão, Bolsonaro entrou na conversa pessoalmente. Esteve quarta-feira no Congresso com Hugo Mota e o candidato à presidência do Senado também, o Davi Alcolumbre. Foi isso, Marco? Foi isso. Na saída da reunião com os candidatos, o ex-presidente defendeu enfaticamente tanto a anistia, né, aos responsáveis pelos ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023, quanto a ele próprio, que é alvo aí da inelegibilidade, né, por condenações junto ao
Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro disse que a prioridade é liberar quem está preso e que a demanda pessoal dele ficaria em segundo plano. Mas para defender o perdão a si mesmo, né, e assim viabilizar sua candidatura presidencial em 2026, ele argumentou que deveria ter tratamento equivalente ao que a Justiça acabou de conceder, né, ao ex-ministro José Dirceu na Lava Jato. Tivemos uma recente decisão do ministro Gilmar Mendes de anular todas as condenações que foram impostas a Dirceu pelo ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Bolsonaro também foi questionado por aquele ponto, né, que o Heitor já tinha destacado aqui, se o PL está de fato condicionando o apoio a Hugo Mota a esse avanço da anistia. E aí ele procurou tergiversar, falou que tem certos acordos que não se expressam no papel. Então não confirmou nem que sim, nem que não. O PL tem a maior... Fez lá uma daquelas analogias que ele gosta de fazer com casamento, namoro. Pois é daquele estilo dele, mas de concreto, né, não confirmou se tem ou não um acordo. O PL, né, por que é importante, tão importante esse posicionamento do partido? Pelo tamanho que ele tem. A maior bancada da Câmara, com 92 deputados dos 513, e a segunda maior bancada do Senado, 14 dos 81 senadores, atrás apenas do PSD, que tem 15. Bom, Heitor, essa semana analistas também enxergaram a anistia como mais um fator de medição de forças entre os poderes. Mas como eu disse, né, Vivian, foram muitas pessoas falando, opinando sobre esse assunto nessa semana. Tem observações muito interessantes nesse contexto, foram feitas aí pelo advogado Davi Tangerino, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, isso lá ao podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo. Segundo ele, o Procurador-Geral da República ele estaria na iminência de oferecer denúncia contra, né, os atos do 8 de janeiro, especificamente aqui envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O advogado pontuou que quando o judiciário avança em temas tidos como sensíveis dentro do Congresso e a responsabilização de um ex-presidente da República, sobretudo num Congresso predominantemente mais à direita, seria um desses temas sensíveis, que quando isso acontece, portanto, parlamentares usam as suas armas nesse contexto, nessa disputa entre poderes. Aí ele até citou a PEC da restrição do judiciário e o próprio projeto da anistia, ele mencionou isso. O professor entende que, tal como o STF anulou o perdão dado por Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, que o STF também será chamado a deliberar sobre anistia caso ela passe, principalmente da forma como ela está lá no Congresso Nacional. Ele entende que um perdão geral e irrestrito via Congresso só jogaria mais lenha na fogueira e tensionando ainda mais essa relação legislativo e judiciário. E acredita que, da forma como está o texto, ele seria declarado inconstitucional. Isso é a opinião do advogado. Ele lembra ainda que, num Estado democrático de direito, a palavra final em litígios é do judiciário. Se isso for subvertido, na opinião dele, não estaríamos mais num contexto democrático. Feitas todas essas considerações, o que o advogado entende, que ele argumentou também interessante? Que duas verdades aí podem coexistir, que os condenados de fato cometeram crimes contra o Estado, mas que a resposta do judiciário foi grave demais. Isso é a opinião que ele deu lá no podcast. Pesou a mão na sentença. Exatamente. Nisso ele acha possível um caminho do meio, que é o quê? Nem anistia total, mas nem 17 anos de prisão, como a gente viu em vários casos. Só que o caminho do meio, segundo ele, requer negociação. Negociação com todos, inclusive com o próprio Supremo Tribunal Federal. De que forma? Revisando penas, por exemplo. E agora, ele falou que não está exatamente claro se as condições dessa pacificação estão aí no horizonte, se elas estão sobre a mesa, ou se esse tensionamento vai prevalecer. Muito bem, agora nós vamos mudar de assunto, ainda na Câmara, mas vamos mudar de assunto, porque a Casa concluiu essa semana a votação do segundo projeto de lei complementar da reforma tributária. Marco, o que passou e o que não passou nesse segundo projeto? Esse projeto estabelece as regras do Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que será responsável, né, por arrecadar o imposto e distribuir o produto da arrecadação a estados e municípios. O texto também aborda a transição do atual ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para a nova alíquota e trata sobre a cobrança do ITCMD, que é conhecido popularmente como Imposto da Herança.
Já durante a análise dos destaques, os deputados rejeitaram taxar grandes fortunas, aquelas acima de 10 milhões de reais. Foram 262 votos contrários à taxação e 136 favoráveis. Né? Lembrando que esse é um tema que gera aí há muitos anos, né, debates públicos no Brasil, acalorados, muita gente é a favor dessa taxação, põe na conta dela não existir, né, em parte aí a brutal desigualdade social que o país ainda enfrenta. Pela proposta, o tributo seria anual, teria ali alíquotas de 0,5% para fortunas de 10 milhões a 40 milhões, de 1% para fortunas de 40 a 80 milhões e de 1,5% acima de 80 milhões. A proposta segue agora para o Senado. Bom, e depois da votação, a Haddad diz que o próximo passo é a reforma do imposto de renda. Então vamos em frente. O Mundo Político abriu a semana com uma entrevista com o cientista político Carlos Ranulfo, que fez uma leitura do cenário pós-eleições. Marco Antônio, foi isso? Isso. O professor avaliou o quadro de forças partidárias, né, que emergiu das urnas nas eleições municipais. Pontuou que o cenário exigirá do PT e das esquerdas uma reavaliação de rumos na interlocução com a sociedade e também que o bolsonarismo sofreu abalos, tendo sua hegemonia no campo da direita abalada pelo melhor desempenho de governadores, né, que atuaram como puxadores de voto, governadores desse campo, como os de São Paulo, né, de Goiás e do Paraná. Vamos ver essa análise do Ranulfo pontuando que a direita vem predominando no Brasil nos últimos 10 anos. Tem um livro de um amigo meu, né, o professor Jair Nicolau, do Rio, que ele, em 2018, ele publicou, em 2020, o Brasil virou à direita. É isso que aconteceu mesmo. O ciclo de avanços levados pela esquerda e pelo centro, Fernando Henrique Cardoso, que depois da Constituição, ele se encerra em 2014. E você começa um outro período no Brasil. E o atual período é claramente dominado pelas forças de direita. O jogo mudou, a maré mudou. O Lula ganhou porque Lula é Lula. Né? O PT ainda se mantém. O PT tem a segunda bancada da Câmara. Tem 4 governadores em 27, 4 lá no Nordeste, tem uma bancada forte no Senado. Mesmo agora, se você pegar câmaras municipais, a maior bancada da Câmara Municipal de São Paulo é do PT, junto com o MDB. 8. Quer dizer, o PT é um partido forte, mas o mar não está para peixe. Bom, agora o assunto é segurança. Ontem, o encontro com governadores em Brasília, o presidente Lula propôs um pacto contra o crime organizado entre governos federal, estaduais e municipais. Foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição desenvolvida pelo Ministério da Justiça que amplia a participação da União nas ações de segurança pública. Governadores de oposição receberam a proposta com críticas, né, Heitor? Pois é, na reunião o Lula disse que, de maneira genérica, sem detalhar muito, que facções criminosas se infiltraram até mesmo nas eleições. Segundo o Lula, estão elegendo vereadores e, palavras dele também, quem sabe até indicando pessoas para cargos importantes país afora. E que a resposta, segundo o presidente, passa por um pacto federativo envolvendo aí todos os poderes. O texto da PEC, como você mencionou, foi elaborado aí pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que vive ainda no meio do ano, só que ele está vindo a público só agora. Falou-se, inclusive, de que seria uma tentativa do governo federal dar uma resposta para a sociedade, depois das eleições municipais, de um tema que é sempre desgastante para o governo, a questão da segurança pública. Tem, rapidamente, algumas medidas aí dessa PEC, que é dar à União a competência para definir diretrizes gerais da política de segurança pública e defesa social, incluindo o sistema penitenciário, atualização de competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, a PF combatendo crimes ambientais, de organizações criminosas e de milícias, e a PRF atuando também em ferrovias e hidrovias, coisa que ela não faz hoje, com poder de polícia ostensiva, similar às polícias militares, exatamente, similar às militares dos estados. Tem também padronização de protocolos de informações, de mandados, de boletins de ocorrência, enfim, uma série de questões aqui. Governadores da oposição, especialmente, aí, viram a iniciativa com reservas. Tivemos aí o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, dizendo que é inadmissível qualquer invasão nas posições que os estados têm no poder de suas polícias e que o governo federal deveria apoiar os governos locais e não impor regras. Também sugeriu aí para a União
tirar a segurança pública dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo aí o Caiado dizendo sobre esse projeto. O governador do Rio, Cláudio Castro, ele criticou o fato de os governadores não terem tido acesso previamente ao texto da PEC. E foi notícia também, pessoal, quem sequer compareceu à reunião, que foram os governadores de Minas, Romeu Zema, e o governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, que dispensaram o convite. Zema, inclusive, mandou um ofício para a presidência da República reclamando aquele ponto, que os governadores não tiveram acesso ao texto previamente e que a reunião serviria, segundo Zema, apenas para discursos políticos. Também reclamou da União, segundo ele, não considerar sugestões do COSUD, o consórcio aí dos estados do Sul e Sudeste. Jorginho Melo disse que não iria porque entende que segurança pública é pauta dos estados e não do governo federal. E, para fechar, o site Congresso em Foco ouviu a diretora do Instituto Sol da Paz. Ela concordou que é preciso um aprimoramento legislativo sobre competências do governo federal, mas que a PEC pode ser insuficiente e virar uma cortina de fumaça sobre problemas aí que, segundo ela, são mais polêmicos e necessários de serem rediscutidos. Por exemplo, ela argumentou que a política de controle das armas não avançou ainda. E, para fechar, ela disse o seguinte: a minha preocupação é que a gente gaste muito tempo discutindo uma PEC que vem com pouca viabilidade política do ponto de vista do Congresso e que precisa ainda de uma costura com governadores e com as próprias polícias. Essa questão de viabilidade política tem a ver com fazer um pacto federativo quando 2026 já está no horizonte, envolvendo aí os governadores, pelo menos 3 têm pretensões de disputar a presidência da República. Acabou uma eleição, já começou a outra. Não é? Em Belo Horizonte, o prefeito Fouad Noman, reeleito no último domingo, disse que os partidos que o apoiaram na campanha vão participar do governo, inclusive o PT, que só aderiu no segundo turno. Fouad defendeu a proximidade com o presidente Lula. Em uma entrevista exclusiva ao jornal O Tempo, Fouad disse que essa presença do PT na prefeitura não será nenhuma novidade, apesar do posicionamento do partido aí nas eleições, pois filiados da legenda, segundo Fouad, já ocupam cargos na gestão da PBH desde a gestão do seu antecessor, Alexandre Calil. Fouad afirmou também não fazer restrições ideológicas, né, a indicados de partidos políticos, desde que eles tenham, né, preparo técnico e qualificação curricular para exercerem os cargos. Sobre a relação com o presidente Lula, o prefeito destacou um telefonema que ele recebeu após o fim do primeiro turno das eleições municipais e a intenção de ir a Brasília em breve para fazer uma visita ao presidente. Ressaltou ainda o fato de que o atual governo federal já investiu mais de R$1 bilhão em Belo Horizonte e a necessidade de manter essa boa interlocução. Ele não quis antecipar se apoiará a reeleição do presidente Lula em 2026. A gente estava falando agora, né, de como termina uma eleição e já se começam especulações para outra. E Fouad sinalizou que seguirá o que o PSD nacional decidir, com uma ressalva, desde que não seja um apoio à extrema-direita. Bom, na terça-feira, o grupo de vereadores conhecido na Câmara Municipal como Familiaro anunciou apoio ao vereador reeleito Juliano Lopes, do Podemos, para a presidência da Casa. Uma foto mostra 23 dos 41 vereadores no encontro do grupo no dia anterior. E o prefeito reagiu à articulação, Mar. Essa reunião articulada, né, pelo secretário da Casa Civil do governo de Minas, Marcelo Aro, foi vista como uma ruptura do que havia sido combinado, segundo aliados, entre Fouad e o próprio Juliano Lopes, que teriam combinado que tratariam desse tema de negociações para a eleição da Câmara mais à frente, né, passados aí alguns dias do segundo turno. Incomodou a Fouad especialmente a presença no encontro de 2 vereadores de partidos que lhe apoiaram, o reeleito Wagner Ferreira, do PV, e um dos novos eleitos, Edmar Branco, do PCdoB. A reação do prefeito foi colocar em campo o vereador e vice-prefeito eleito Álvaro Damião para conversar com participantes desse encontro e pedir que eles considerem outras possibilidades. O atual líder do governo na Câmara, vereador Bruno Miranda, do PDT, é tido aí como um nome preferencial de Fouad para essa sucessão. E a gente ainda lembra que Gabriel Azevedo, que disputou a prefeitura e é o atual presidente da Câmara, é um desafeto da família Aro e outra peça nesse jogo.
E aqui na Assembleia, a eleição para a presidência da Casa não deve ter interferência do governador Romeu Zema, como aconteceu há 2 anos. Isso aí, rapidamente, né, o secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares, confirmou à imprensa essa semana que o governador apoiará a recondução de Tadeu Leite aqui na Assembleia, e não há, de fato, né, Heitor, que acompanha o dia a dia da Casa também, até o momento, nenhuma movimentação que sugira alguma alternativa, né, alguma candidatura alternativa. Quando chegou ao cargo no início de 2023, Tadeu Leite recebeu apoio de Zema só ali nas vésperas da eleição, após o governador tentar emplacar candidaturas aí sem sucesso. E no atual biênio, Tadeu Leite, né, vem se destacando por manter uma boa interlocução com o executivo, com parlamentares independentes e com a própria oposição. Ele é tido, né, como alguém de fácil diálogo e capaz de mediar acordos, né, em meio a interesses divergentes. Valadares foi perguntado, né, se o governo ia ter candidato, ele falou, tem sim, Tadeu Leite. Falando de Assembleia, um acordo entre a liderança do governo Zema e a oposição garantiu a votação no plenário. Uma votação que limpou a pauta. Exatamente. A semana começou com 2 vetos do governador travando a pauta de plenário, de um total de 6 que já estavam trancando a pauta, mas 4 foram resolvidos aí nas últimas semanas. A votação aconteceu na tarde de quarta-feira, exigindo muita conversa entre base e oposição. As negociações ocorreram, inclusive, com a reunião já em andamento. Ela chegou a ser suspensa algumas vezes para esses entendimentos. O primeiro veto da pauta era relacionado ao piso da educação. Zema foi contra uma votação aqui da Assembleia que garantiu que o Estado aplicasse as revisões do piso da educação para as 8 carreiras da educação básica, sempre que o governo federal fizer isso. Então tem que vir uma lei específica para isso, corrigindo no mesmo percentual que o governo federal fizer toda vez que fizer lá em Brasília. Bom, a reunião começou sem acordo e quando o projeto, esse veto, ia ser colocado em votação, a oposição repetiu o que ela fez na semana passada. Já que não tinha acordo, o que ela fez? Ela se retirou do plenário. Porque naquele momento, né, a base de governo também não tinha sozinha o quórum de 39 votos necessários para validar a votação do veto no plenário. Aí o presidente Tadeu Leite suspendeu a reunião, chamou os líderes na mesa e veio o acordo. A base de governo, nesse momento, concordou em votar junto com a oposição. Então, todo mundo derrubou esse veto do piso da educação e garantiu, então, que a educação tenha, sim, os índices, a revisão dos índices conforme o plano federal. Aí foi vitória de 0 aqui, né, dessa questão, 51-0. Ninguém votou com o governo nessa. Por outro lado, a oposição aceitou ajudar no quórum de votação de um outro veto, que o governador foi contra uma votação aqui da Assembleia que tinha limitado a ação de entes privados no sistema socioeducativo. A oposição votou contra o governo, mas, por ela ficar presente no plenário, garantiu o quórum e o governo conseguiu, por margem estreita, manter esse veto. No caso, então, foi vitória do governo nessa questão. Então, vencidos os vetos, a pauta ficou liberada para a votação de vários outros projetos, menos um, que estava na pauta, era o último projeto, que é aquele que encarece a assistência em saúde dos servidores do IPSENG. Bom, esse projeto... Fica para o ano que vem? Pois é, a gente está tateando lá para ver qual que é a perspectiva desse projeto. Essa é a ideia dos contrários ao projeto. Já conseguiram jogar ele para depois das eleições, que era o primeiro objetivo, e agora querem, na verdade, sepultar essa ideia definitivamente. Desde que chegou aqui, a matéria enfrenta resistências significativas na casa. Pois é, recebeu 18 emendas de plenário nessa reunião de quarta-feira, então ele tem que voltar para a Comissão de Mérito, que é a fiscalização financeira orçamentária, para análise sobre essas emendas de plenário. Isso já vinha sendo anunciado há meses, e quando o projeto chegasse à fase de votação, ele receberia emendas de plenário exatamente para atrasar o rito aí dessa matéria. Bom, isso porque na casa, como o Marco falou, tem muitas divergências sobre essa pauta. O governo diz que tem um rombo de 200 milhões de reais no IPSENG e precisa de outros 500 milhões para melhorar essa rede de assistência para os servidores. Mas para isso ele está mexendo nos valores de piso e teto de contribuição, aumentando até 80% desses valores, retirando isenções de alguns dependentes e criando a alíquota adicional para os mais velhos, aqueles que mais precisam do plano. Então, dependendo da família, pode aumentar até 80% no valor que elas pagam de IPSENG. Então, já tinha conseguido jogar para depois das eleições, agora a gente está esperando aí o resultado. Agora, dessas 18 emendas, só uma é da oposição. As outras são aí do deputado Sargento Rodrigues, especialmente, porque a oposição entende que não é possível remendar uma coisa que é ruim. Então, ela não quer participar desse processo. E agora, inclusive, vai fazer um debate público agora, na segunda-feira, que pode durar o dia inteiro,
para detalhar, para discutir exaustivamente o conteúdo desse projeto, claro, também tentando resistir a essa pauta aqui na Assembleia. Bom, é só para lembrar que essa única emenda da oposição, do deputado Celinho, não é? Propõe uma carreira, não é? Uma mudança na carreira dos servidores. Né? A oposição ela tenta algumas construções durante a tramitação, já tentou algumas, inclusive uma questão de mais justiça nas contribuições. Quem pode pagar mais ter um desconto maior. Mas, enfim, a gente precisa ver também como é que a própria Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária vai lidar com essas emendas. Pode, inclusive, vir substitutivo aí, texto novo a esse projeto. Vamos ver como é que vai ser. Bom, na quarta-feira, o governo de Nicolás Maduro ampliou a crise diplomática com o Brasil após o governo Lula ter vetado a entrada do país vizinho no BRICS. Em comunicado, Caracas anunciou que convocou seu embaixador em Brasília, Manuel Wadel, de volta à capital para consultas, entre aspas. Na prática diplomática, isso é um gesto para mostrar repúdio ao outro governo. E um primeiro passo para uma eventual retirada completa da representação no país. Além do veto, a adesão ao BRICS, o motivo alegado seria o comportamento de Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais. O comunicado afirmou que Amorim é, abre aspas, mensageiro do imperialismo norte-americano, fecha aspas. E o último assunto, os assassinos confessos de Marielle Franco e Anderson Gomes foram condenados ontem pelo Tribunal do Júri depois de 9 anos de espera. O ex-PM Rony Lessa recebeu uma sentença de 78 anos de reclusão e o comparsa e também ex-PM Elcio Queiroz, 59 anos. Em 2 dias, o tribunal ouviu os réus, familiares das vítimas e a sustentação dos advogados de defesa e promotores. Em Brasília, ainda há um processo paralelo no STF que julga os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa como mandantes. Os 3 têm foro privilegiado, por isso está no Supremo. Hoje, eu ouvi no rádio a irmã de Marielle, a ministra Aniele Franco, contando do alívio e da emoção da família com a conclusão do julgamento. Acho que nós partilhamos, né, desse momento, de alguma forma. Ficou bastante evidente também a sentença da juíza ganhou, né, projeção, aí, até um tom de desabafo pelo crime em si e pela demora de resolução. E a gente espera que a violência política seja cada vez menos notícia no Brasil, né, nos próximos anos, vencido aí esse caso tão triste. É isso. Marco, Heitor, valeu por mais essa sexta-feira. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bom fim de semana a todos. Segunda, tem Mundo Político Inédito com Marco Antônio e na próxima sexta a gente volta. Até lá.